vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Eu quero ficar com este finalzinho do versículo que diz, e Davi ouviu. É interessante, meus amados irmãos, como os gigantes eles se levantam contra as nossas vidas. Nós, quando começamos a semana, os gigantes eles vêm nos afrontar. Gigantes relativos à nossa saúde, gigantes do desemprego, coisas que nos afrontam todo dia dizendo que nós não seremos vencedores, que nós não alcançaremos as nossas vitórias. É interessante que Golias, quando se levanta contra o exército de Deus, o exército de Israel, os homens treinados para a guerra que ali viam aquele gigante, eles recuavam, eles vinham a retaguarda, porque não queriam enfrentar aquele gigante, não queriam ter um encontro com aquele filisteu, que era um homem treinado, era um homem de Gade, que desde a sua infância foi treinado para a batalha. A palavra nos relata que a lança dele, a haste da lança pesava 10 quilos, a ponta da lança era um eixo de tecelão que pesava mais ou menos 10 quilos também. Então, quando os homens viam o gigante, eles fugiam. Mas a palavra nos relata que Davi, que ia ao campo de batalha, somente levar o alimento para os seus irmãos. Ele, vendo que ninguém estava no arraial, ele foi então até as fileiras. Ali no vale de Elá, onde estavam os dois exércitos prontos. E aquele filisteu, aquele gigante, ele se levantou 40 dias, pela manhã e à tarde, afrontando, procurando um homem, um gladiador, que lutasse contra ele. E todos recuavam. Mas a palavra nos relata que Davi, ao chegar no arraial, viu aquele gigante, ouviu aquele gigante gritar. E ele perguntou o que estava acontecendo, quem era aquele gigante e por que ele agia daquela forma. Então os homens lhe relataram que não havia um homem que se dispôs a lutar contra aquele gigante. Então Davi perguntou, mas tem mais alguma coisa aí? E aqueles homens falaram, olha, aquele que lutar contra o gigante, a sua casa será isenta de impostos, o rei dará sua filha por esposa a este homem, e ele será cheio de riquezas. É interessante que Davi, ele olha para aquele gigante e diz, quem é este incircunciso para lutar contra o exército de Deus vivo? Davi, naquele momento que o gigante se levanta, ele toma posse de uma bênção. Ele não se importa com o tamanho do gigante, ele não se importa com a sua estatura, com a sua espada, com o seu escudo, com as suas vestes. Não, ele não se importa. Ele se importa sim com a bênção que aqueles agora haviam declarado, as bênçãos que seria dada àquele homem que lutasse contra o gigante. Meus irmãos, o que determina a nossa atitude diante do gigante é a vida que a gente teve com Deus antes. É nas coisas simples que Deus coloca na nossa vida que muitas vezes ninguém quer fazer. Davi diz a palavra que cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Poucas ovelhas. Os outros irmãos, eles menosprezavam aquele trabalho que Davi fazia. Mas Davi fazia aquele trabalho com grande alegria. É isso que me surpreende nessa palavra. Davi levava uma harpa para tocar quando cuidava daquelas ovelhas. Isso me surpreende porque coisas simples que eram colocadas na vida deste moço se tornavam agradáveis a ele. Porque ele sabia o tempo de Deus, que o tempo de Deus aconteceria na vida dele. E esta mensagem, ela nos traz uma alegria no nosso coração, porque muitas coisas simples nos são dadas por Deus para fazer, mas muitas vezes nós não levamos a sério as coisas simples, não sabendo que é nessas coisas simples que Deus vê o nosso verdadeiro valor para nos colocarmos em coisas maiores. Davi, naquele dia, ele saiu somente para levar alimento para os seus irmãos. Uma coisa simples que ele fazia corriqueiramente. E num dia determinado, quando ele menos esperava, Deus lhe proporciona a maior vitória da sua vida. Enfrentar aquele gigante. É interessante que os irmãos lhe repreendem na hora que ele pergunta. Dizem para ele, vem cá, tu veio só para olhar a peleja, veio só para olhar a batalha. Ele disse, olha, eu não tenho papo com vocês. O meu negócio aqui é outro hoje. E ele pergunta novamente, o que seria dado àquele que lutasse contra o gigante? Irmãos, é interessante que ele pergunta 3 vezes sobre a bênção, mas nenhuma sobre o gigante.
Aleluia. Muitas vezes nós estamos preocupados com o gigante. O gigante se levanta, nós queremos saber o peso dele, o tamanho da lança, o tamanho da espada. E quando as pessoas nos contam sobre o gigante, nós ficamos surpreendidos, nós ficamos desanimados diante do seu tamanho, diante da sua estatura. Mas Davi não, Davi ele pergunta sobre a bênção, sabe por quê? Quando as coisas simples foram dadas a ele para ele fazer, ele enfrentou o leão e ele enfrentou o urso. Naquele lugar, defendendo coisas simples. Então eu quero dizer para você nesta manhã, nesta tarde, me perdoe, nesta tarde, que coisas simples que Deus colocou na sua mão, para que você venha fazer, não menospreze. Se Deus te colocou de porteiro da igreja, não menospreze. Ali Deus fará com que você vença leões, que você vença ursos, para no dia da grande peleja, para no dia que o gigante se levantar, você não tenha o que temer. Saul perguntou, este menino vai lutar contra o gigante? Ele disse, sou eu mesmo. Saul olhou para ele, mas tu não pode. Ele disse, eu posso sim, porque eu já enfrentei leão e eu já enfrentei urso, e esse incircunciso vai cair hoje. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesta manhã, que as suas atitudes